A Bíblia deixa bem claro que ao mesmo tempo que Deus é amor, ele é justiça. Mas nós, como cristãos, como vemos isso? Quando vamos para a Bíblia, encontramos várias vezes o Senhor trazendo juízo sobre o seu povo, porque haviam quebrado os termos da aliança. No programa EBD Comentado Online de hoje, vamos tratar sobre o tema Vem o Fim. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Fique até o final do programa. Nós hoje estamos aqui dando continuidade à nossa revista do quarto trimestre, lição adulto, sobre o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a lição de hoje é a lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 9 de outubro de 2022, com o tema Vem o Fim. Agora é colocado aí também lições bíblicas adultos, porque eu também estou comentando as lições de jovens. Nesse quarto trimestre de 2022, eu estou comentando a lição de jovens, que tem o tema Liderança na Igreja de Cristo. Já comentei, já está aí no canal, a lição de número 1, que fala sobre liderança cristã, e a lição número 2 vem aí já também com o tema sobre o líder, né? O papel do líder, quem é o líder, a pessoa do líder. Então, eu falo para você, para anunciar aí para aquelas pessoas que acompanham a lição de jovens, que aqui no canal agora também tem. E eu digo a você, se fosse você, assistiria as lições desse trimestre de jovens, mesmo não sendo da classe de jovens, porque liderança faz parte da nossa vida como um todo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online mais uma vez. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades segundo a tua palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender. Quero te pedir a tua bênção também por cada um, Pai querido, Pai amado, que tem acompanhado aqui o canal. Pai querido, seja ele professor, seja ele um aluno, seja ele um não cristão, o Senhor possa salvar, libertar. Te peço pela vida, Senhor querido, pela família, pela vida financeira, pela saúde, Pai querido, pela libertação daqueles que não te servem, que fazem parte da família dos teus servos também. Eu te peço a tua bênção, Pai, para aqueles que estão na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do nosso Brasil. Também aqueles que estão fora do nosso Brasil, acompanhando aqui o programa da EBD Comentado Online. Que a tua bênção alcance cada um deles, em nome de Jesus. Bom, desde já, o meu agradecimento a todos vocês que acompanham aí a EBD Comentado Online, seja dentro do nosso país ou fora do nosso país. Sintam-se abraçados. Não tenho como falar o nome de cidade por cidade, mas recebo o meu abraço. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, aonde eu estou. Que Deus abençoe vocês e também vocês que estão em outros países. E se tem alguém assistindo de um país que eu não estou falando aqui, por favor, faça menção para que eu possa incluir. E eu quero agradecer, como as lições aqui são gravadas com antecedência, nem sempre eu vou poder falar logo depois do evento, mas eu quero agradecer algumas igrejas que nos receberam entre as datas do dia 14 e 18 de setembro de 2022. Eu sei que quando essa aula for dada já passou quase um mês, mas é o máximo que eu posso fazer porque as aulas são gravadas com muita antecedência e eu não consigo falar na data certinha. Eu quero agradecer aí a Assembleia de Deus Central em Duque de Caxias, a UFADESEC, tá? Fomos convidados para participar de um dia com Deus pela nossa irmã Regina, que Deus abençoe a vida dela. Pastor José Alves, a esposa dele, também nos receberam muito bem, eu e minha esposa. Eu fui pregar e a minha esposa foi louvar. Também quero agradecer aí a nossa congregação
Jeová Shalom. O Dia com Deus foi no dia 14 de setembro. A congregação Jeová Shalom foi no dia 17 de setembro. Estive lá pregando e a minha esposa também estava lá comigo para a glória de Deus, louvou o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer como vocês nos receberam ali também. Meu pastor Paulo César, um amigo, sua esposa missionária Daisy também e toda a equipe que estava ali, os varões, enfim. E também quero agradecer a Assembleia de Deus em Bom Sucesso, pastor José Mário. Quero agradecer o meu querido pastor Enoque, superintendente da escola dominical que me convidou, sua esposa Cirlei, todos os obreiros que lá estavam, todos os membros, os jovens. Eu fui convidado para dar essa aula no Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Estive acompanhado da minha esposa e ela também louvou o nome santo do Senhor. Então, quando nós formos convidados e for possível, eu vou trazer aqui o agradecimento na Escola Bíblica Dominical. Vamos para o nosso texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, nós tivemos a lição número 1 e descrevemos muito bem o que é um atalaia de Deus. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 7, do 1 ao 10. Eu não vou fazer essa leitura porque eu vou explicar do que trata essa leitura no Expondo as Escrituras. É um programa que está aqui no canal, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto. Então você está convidado a assistir primeiro esse vídeo aqui. O link está aqui, ó, na descrição. O link primeiro está aqui aparecendo em cima do card, mas também está aqui na descrição, na parte de baixo desse vídeo aqui, você encontra. Pastor, eu vou primeiro assistir a aula, depois eu assisto o Expondo as Escrituras. Não tem problema. No final dessa aula vai ter um linkzinho lá para você clicar e poder assistir este vídeo aqui. É importante você assistir esse vídeo para você ter uma compreensão ainda mais ampliada sobre o assunto. Vem o fim. Palavra-chave, fim. O que vamos ensinar? Objetivos da lição: apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença, que Deus várias vezes fala para Ezequiel no capítulo 7, vem o fim vem, é chegada a hora. E no terceiro ponto, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Quem era Nabucodonosor, quem era a Babilônia, coisas desse tipo. Bom, eu deixo para você aí essa recomendação, o livro A Justiça Divina. O link para você comprar está aqui na descrição do vídeo. Por que que eu estou deixando essa recomendação? Porque às vezes você deixa para mais tarde para adquirir e aí o livro acabou e você não consegue. Então, às vezes, numa loja virtual você consegue comprar o livro, tá bom? O link está na descrição aqui do vídeo. Bom, se você deseja baixar o PDF dessa aula ou de outros vídeos meus, preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar: PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então eu deixo para você aí, caso você queira baixar, basta clicar aqui no link na descrição, ou se você quiser ser membro, clique no link na descrição e se torne membro. Vamos lá? Introdução da nossa aula de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, o que está em vermelho é o comentário, por isso chama-se EBD Comentado Online. Não é uma pré-aula, é uma aula completa para ajudar os professores, os alunos que querem estudar um pouco mais, mas eles vão para a sala de aula na sua igreja participar da escola dominical. Mas tem pessoas que estão trabalhando, enfermas e podem assistir por aqui também.
Tá? Então o que tiver em vermelho é o comentário, o que tiver em preto é a mesma coisa que está na lição. Basta ligarmos a nossa TV, acessarmos nossas redes sociais ou ler algumas notícias de jornais que vamos nos deparar com corrupção política, práticas violentas contra pessoas indefesas, expansão de poderes paralelos que escravizam, tá, pessoas de baixa renda nas comunidades periféricas das cidades, generalização da cultura da pornografia, naturalização do aborto e etc. A Bíblia mostra que Deus, o Todo-Poderoso, não está alheio à cultura de pecado dos seres humanos. Ele não dorme. Talvez muitas pessoas achem assim, não está acontecendo nada, as coisas estão ocorrendo e Deus não faz nada. Deus tem um tempo para trazer o seu juízo. Deus tem um tempo para trazer a sua cobrança. Deus tem um tempo para acertar as contas. Nós vamos prestar atenção nisso durante toda essa lição. Fique atento. Porém, tudo isso é novo ou vem desde a queda da humanidade? Isso tudo que acabou de ser relatado. No capítulo 4 de Gênesis, percebemos com clareza o efeito da queda onde Caim mata seu irmão Abel. Logo no início da narrativa bíblica, em Gênesis, logo depois da queda, passa-se um tempo, Caim já está matando Abel. Lameque toma 2 mulheres para si e ainda mata 2 pessoas, um homem e um jovem, e se vangloria disso para suas mulheres. No capítulo 6, diz que a maldade havia se multiplicado ao ponto de Deus resolver destruir tudo e poupar Noé e sua família. Então nada é novo. O pecado já começou a demonstrar seus efeitos logo lá no início da criação. E Deus toma algumas atitudes. Você vai ver que Deus resolve destruir tudo, dá cabo de toda a criação, daquilo que vivia em cima da terra, e só poupa Noé e sua família. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. A profecia está falando de Israel, mas ela tem uma implicação global. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé, ou Jeová, ou o Senhor, permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Então eles estão apoiados em algo bem interessante. Eles pensam o seguinte: nós estamos ofertando, nós estamos prestando culto a Deus, nós estamos oferecendo nossos sacrifícios, comemorando as datas festivas, então tá tudo bem. Não. No livro de Isaías, no capítulo de número 1, Deus diz que abomina as festas que eles fazem. O jejum, ele chega a dizer que tem náusea, tem vontade de vomitar com tudo aquilo que estava sendo feito. No tempo de Amós, a mesma coisa. Então Deus avisa sobre o juízo, mas o povo não quer dar ouvido. Talvez nos dias de hoje alguém dissesse assim: mas pastor, se eu estivesse andando no caminho errado, Deus deveria então levantar alguém para falar, já que nós somos pentecostais, acreditamos no dom de profecia, acreditamos que Deus possa usar alguém com uma revelação, não revelação bíblica, mas com algo para nos alertar. Acreditamos, cremos nisso? Cremos. E alguém pode dizer: já que Deus não usou ninguém, eu acredito que está tudo bem. Mas acontece que Deus vai falar muito mais através, sabe de onde? Da sua palavra. Então, da mesma forma que o povo de Israel, eles não davam ouvido às profecias que os profetas estavam profetizando quando a revelação ainda não estava completa, quem hoje não estuda a Bíblia para saber a vontade de Deus está negligenciando o querer de Deus. É como se você não estivesse dando ouvido ao que Deus tem a falar, porque você não está nem aí, você não está interessado em saber o que Deus tem a falar, já que não estuda a palavra. Então ninguém vai ter desculpa de: mas Deus não usou. Usou. A palavra dele já está aqui, preparada, completa. O problema é nós não estudarmos a palavra, tá? Então cuidado, porque às vezes você pode estar cometendo coisas erradas, esperando que Deus vai levantar alguém para falar para você, e ele já levantou, tá nas escrituras, e você estará debaixo de condenação por causa disso. Tópico 1, sobre a profecia. Profecia do livro de Ezequiel, tá? 1. Introdução. A introdução está baseada, esse primeiro subtópico, nos versículos 1 e 2, parte A, onde eu explico muito bem ali no Expondo as Escrituras. Então não esqueça de assistir esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá.
O anúncio do juízo divino não começa no capítulo 7, de forma nenhuma, do livro de Ezequiel, mas vem desde o capítulo 5. Ezequiel começa com a cidade de Jerusalém no capítulo 5, muda-se para o centro de Judá, nas montanhas de Israel no capítulo 6 e se estende para toda a terra de Israel em 7:2. Jerusalém em capítulo 5, 5 e versículo 8, e em seguida alcança os montes e os vales de Israel no capítulo 6, versículo 3 e 4, concluindo o julgamento universal no capítulo 7, versículo 2, na parte B. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim, versículo 1. A chancela de autoridade divina, quer dizer, aquilo que valida, assim diz o Senhor, Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Quando o livro de Ezequiel começa, ele diz que viu visões. Agora Deus está se manifestando por meio de uma palavra. O Senhor falando com Ezequiel. É algo externo vindo até ele. Então, nós vamos entender que a fonte da profecia de Ezequiel não é a vontade dele. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Vamos lá. O significado do texto acima é que nenhuma profecia das Escrituras veio das ideias, desejos ou raciocínios do seu escritor, mas sim do Espírito Santo. O grande problema nos dias de hoje é, por exemplo, eu posso pegar lá Ezequiel 37, esquecer de explicar do que trata Ezequiel 37. Durante o trimestre nós vamos aprender que Ezequiel 37 trata em primeiro lugar da restauração do povo de Israel, a restauração nacional, Israel como nação, que já se cumpriu, e também a restauração espiritual, que vai se cumprir só depois da tribulação em si, completamente só depois da tribulação, quando o povo reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, como Messias prometido. E aí alguém pega quando Deus diz assim, vai e profetiza. Aí eu pego e falo assim, não, se Deus mandou Ezequiel profetizar, ele está mandando você ir lá e profetizar. Mas o que Deus manda Ezequiel profetizar? A palavra do Senhor. Então Ezequiel estava debaixo de uma ordenança de Deus e ele tinha uma inspiração de Deus. Ele não estava profetizando por si só. Tanto é que a profecia era tanto inspirada que entrou nas Escrituras. Agora, o dom de profecia não é algo inspirado, porque não entra, não tem validade como escritura. Então eu tenho que ter cuidado, porque eu posso ter uma vontade, um desejo, e dizer que Deus está falando aquilo que Deus não está falando, baseado, não, Ezequiel pôde profetizar, eu também vou profetizar. E outra coisa, se você vai usar a palavra vou profetizar, profetize a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Clama a mim, responder-te-ei. Use a palavra. Agora, não fale aquilo que Deus não falou, porque ele não tem compromisso com as minhas ideias, com as minhas palavras. Ele tem compromisso com a palavra dele. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial. Qual era a atividade inicial? Que ocorria por meio de quê? Visões. Já tratei disso. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida da forma externa, não veio do profeta. Direta, Deus fala diretamente com ele. E audível, ele ouvia o que Deus estava falando. Bom, 2. Extensão, versículo 2, parte B. Tá? A expressão hebraica Adamá Israel para a terra de Israel, versículo 2, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então, só em Ezequiel. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território, porque nós estamos tratando da extensão, até onde vai essa ira. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Cósmico porque vai abranger toda a terra. Tá? Assim como Deus trouxe juízo no tempo de Ezequiel para o povo de Israel, toda a terra ali, Deus há de trazer juízo para todos os povos, aqueles que estiverem em desobediência a ele.
Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica "o fim vem sobre os quatro cantos da terra", no versículo 2, Ezequiel 7:2, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. E aí ele usou duas referências bíblicas para mostrar que quando Deus está falando nos quatro cantos da terra, ele não está falando de um local, ele está falando do todo. E aí eu uso aqui Isaías 11:12, que diz: "E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra." Aqui está falando da restauração de Israel, sendo trazido de várias partes da terra para estar na terra que o Senhor prometeu. Então, quatro cantos não está falando só da terra de Israel, fala de todo, completo. 3. Quando isso vai acontecer? Falamos da extensão. Agora vamos falar de quando? O momento. Versículo 3, parte A, e versículo 8, parte A. Volto a dizer, para compreender melhor esses versículos um após outro, a explicação, assista o Expondo as Escrituras. E aí você vai ter uma compreensão mais ampliada. O agora no versículo 3 é no hebraico atá. Agora, que ressalta a iminência do fim, ou seja, o fim vem. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Então primeiro vem o agora e agora vem o depressa. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar, que no português é vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Nesse momento, talvez você possa perguntar: pastor, por que o comentarista está fazendo citações de palavras no hebraico? Para mostrar o peso do significado do que está sendo dito. O fim vem o fim, vem agora. Então ele busca no original, porque a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em alemão, nem em espanhol. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e também em aramaico, pequenos trechos. Então ele busca no original para mostrar o peso do que estava sendo dito de verdade, na realidade. Então você vai ver aqui que ele vai dizer: em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico, particípio é um verbo, tá? O particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta, ou seja, algo que vai continuar e que não será interrompido até Deus dar cabo, ou seja, terminar o que está fazendo. Eis que um só mal vem, versículo B, versículo 5, parte B. Eis que vem, versículo 6, parte B. Vem a tua sentença, versículo 7, parte A. Tudo no capítulo 7, tá? Eis aqui o dia, eis que vem, versículo 10. Deus usa o profeta Ezequiel para anunciar que o momento do juízo havia chegado. A cidade, os muros e o templo seriam destruídos e as pessoas sofreriam por seus pecados. Os verbos usados indicam que haveria uma destruição até que o juízo de Deus fosse completo. Ou seja, Deus não iria parar de permitir o que estava acontecendo enquanto não terminasse tudo que precisaria ser feito. Mas tudo isso era uma consequência do pecado que eles vinham acumulando há muitos anos. Sinopse do tópico 1. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus Javé, ou com o Senhor. Eu quero deixar um aviso para você. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Eu quero agradecer aí a vocês que também já têm entrado em contato. Tem algumas artes que têm passado aí, que já são pessoas que viram aqui o anúncio e fizeram aí a contratação das artes. Tópico 2. Sobre agora o fim. 1. Sentido. Versículo 2, parte B, versículo 3, parte A e o versículo 6. A palavra fim do hebraico, ketch, fim, destruição, ruína, morte, condenação,
tá? Então o significado da palavra que foi traduzida para fim é destruição, ruína, morte, condenação. Ou raquete, o fim, aí é o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Tá lá em Gênesis 6:13. Deus trazendo o julgamento. O julgamento, aonde tá? Vamos trazer aqui rapidinho para você, ó, colocar aqui para você na tela. Julgamento. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. Vamos lá, na Almeida Revista Corrigida. Então disse o Senhor Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, você está vendo aí que é uma sentença que Deus está trazendo. Ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3 e 6, essa palavra aí, tá? Num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. O interessante é que às vezes Deus fala dessa forma, repete várias vezes, e mesmo assim o coração endurecido não se volta para Deus em arrependimento para não ter o juízo sobre si. Os ninivitas, quando Jonas entra de cidade adentro e começa a anunciar que o juízo de Deus virá, eles se humilham, eles se arrependem. O povo de Israel está ouvindo profeta após profeta, dia após dia. É claro que existem... Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma ideia, às vezes, por estar ali numa sequência, que as coisas aconteceram, tipo, aconteceu agora, daqui a pouco, depois, semana que vem, não. Muitas coisas passam meses, passam anos. Não é um ano só, 2, é 10, 15, é 100 anos, tá? Mas profeta após profeta, tempo após tempo, e eles não obedeceram a palavra do Senhor. E agora vem o fim. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Deus está dizendo, vem o fim. Então a palavra fim está relacionada com o julgamento de Deus. Para uns seria realmente até o fim da vida. Pessoas iam morrer mesmo, pois morreriam. Mas para outros, apesar de continuarem vivos, passariam por terríveis situações. Eles presenciariam coisas terríveis. E eu até explico no Expondo as Escrituras sobre a situação que o povo passou. Sobre a situação que o povo presenciou. Até carne humana foi comida nessa época por causa da desobediência. E tudo isso Deus já tinha avisado lá na lei. Lá no livro de Levítico 26. Lá no livro de Deuteronômio 28. E eles não deram ouvido. Na verdade, o povo que já estava no cativeiro, apesar de serem prisioneiros em uma terra estranha, estavam em melhor situação do que os muitos que estavam em Jerusalém e em todo o território de Israel na hora da destruição e depois dela. Como eu disse, passaram fome, foram mortos por causa da desobediência. Então, quem foi para o cativeiro se sentiu preso. Se sentiu frustrado porque soube depois que Jerusalém foi destruído, os muros foram destruídos, a cidade foi destruída, o templo foi destruído e eles não conseguiam entender por que aquilo tudo, mas aquilo era consequência do pecado, mas eles ainda estavam vivos. Mas e os que ficaram? E muitos que foram mortos? Tá entendendo? Então, eles tinham ido. Mas depois de um tempo, eles, passados 70 anos, eles poderiam retornar e o Senhor cumpriria a sua palavra. 2. Expressões repetidas sobre o fim. As repetições das expressões, vem o fim vem, agora vem o fim vem. Tem aí os versículos, tá? Eis que vem a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original. Porém, quando as pessoas estão com o coração endurecido, você pode dizer, olha, se você continuar caminhando nesse caminho, olha o que você está fazendo, olha a vida que você está levando. Você vai acabar perdendo sua vida. A pessoa não dá ouvidos, o coração dela está endurecido às vezes. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que avisar, alertar. Como atalaia de Deus, nós precisamos falar. Porém, às vezes essa pessoa não quer ouvir. E às vezes para quem fala passa a ser um pouco frustrante dizer,
Para que Deus me manda falar coisas quando no final essa pessoa acaba perdendo a vida, perecendo? Mas ela precisava ouvir. Ela tinha que saber que Deus estava dando uma oportunidade para ela. E ela rejeitou essa oportunidade. Isso é triste. Ou às vezes, no momento que estava ali para poder partir, se arrepende. Mas mesmo assim, tem a sua vida encurtada justamente por causa do quê? Desobediência. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Não era uma fantasia, não era uma história, não era uma brincadeira de mau gosto. Era uma realidade que iria acontecer. A primeira leva já tinha ido para a Babilônia com Daniel. Na segunda leva já havia ido com o próprio Ezequiel. E agora Nabucodonosor vai invadir mais uma vez a terra. E dessa vez ele vai destruir tudo. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Se Deus enfatizou o juízo por meio do profeta e ele aconteceu, como poderemos escapar se não atentarmos que um dia virá um juízo final que condenará todos os transgressores a uma eternidade sem Deus? Como é que nós podemos desconsiderar isso? A Bíblia fala sobre o juízo final. A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia fala que aquele que crê em Cristo não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós precisamos acordar para a realidade. Se Deus não poupou o seu povo no Antigo Testamento, por que vai poupar nós, igreja, se andarmos em desobediência? Se o próprio Deus Pai permite que o seu filho sofra, ele não poupa o filho da cruz para que ele pudesse cumprir a missão. Você acha realmente que Deus vai passar a mão na cabeça de filhos desobedientes, sendo que Jesus foi o maior exemplo de obediência? Ele obedeceu até a morte de cruz. O grande problema é que quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes nós acreditamos num evangelho que acaba sendo pregado em muitos púlpitos da nossa igreja, como se o cristão fosse só conquistar, ganhar, acontecer, ter, mas se doar, se negar, abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, sofrer por amor ao evangelho, não levar para o lado pessoal e entender, eu estou aqui numa missão. Imagine se Ezequiel leva para o lado pessoal, meu Deus, eu não vou fazer tua obra não, olha só como é que esse povo está fazendo. Não, ele entende que precisa continuar. Quando Deus te chama para uma missão, você não tem que levar para o lado pessoal. Se alguma coisa vier contra você, você precisa entender que aquilo é consequência do que você está fazendo. E assim como você sofre, Jesus sofreu muito mais do que nós. Os profetas sofreram, os apóstolos sofreram, os pais da igreja, né, são aqueles homens que logo depois da igreja primitiva estavam ali, sofreram também. Muitos cristãos em muitas épocas sofreram e sofrem até nos dias de hoje. E eu não quero sofrer. Eu acho que evangelho é brincadeira. A repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Naum 1:3. Vamos ver o que diz Naum 1:3, já que nós estamos aqui com a possibilidade de colocar a Bíblia na tela? Então vamos lá. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3. Tá aí. Deixa eu conferir. É isso mesmo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos ler isso na NVT. Eu gosto da NVT. Vamos lá, NVT aqui, ó. O Senhor é lento para se irar, longânimo, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos brincar com ele? Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria. Deus queria acabar com a idolatria. O povo vinha adorando
tudo menos Deus durante anos. E Deus quer acabar com a idolatria. A causa das abominações, versículos 3, 4, 8 e 9. Que Deus fala de abominações em todos esses versículos, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Segundo Crônicas 36, 16, diz assim, ó: porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, Deus foi dando tempo. E eu gosto de exemplificar isso aqui com elástico. Paciência de Deus. E aí a Bíblia vai falar de longanimidade. É uma paciência estendida. Eu costumo usar a ilustração assim, uma paciência estendida. Vai. Só que eu preciso entender que uma hora esse elástico vai arrebentar. E na hora que ele arrebentar, simbolicamente aqui como ilustração, chegou a hora do juízo de Deus. Ou um copo que vai enchendo, e você vai pensando, não vai acontecer nada, não vai dar nada, mas o copo ainda não encheu. Só que só Deus sabe o momento que esse copo vai encher. É claro, é uma figura aqui só para você entender. E aí chega o momento que acaba o tempo da pessoa e entra o momento do juízo. E o pior de tudo é que existem pessoas que podem partir por causa de rejeitar tudo de Deus e não ter mais o que se fazer. Morreu, terminou a oportunidade. Se você está me assistindo aqui no programa EBD Comentado Online e ainda não aceitou Jesus, eu te aconselho, te convido, aceita Jesus. Levanta suas mãos para Cristo nesse momento, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Pastor, e o que eu faço agora? Agora você vai procurar uma igreja evangélica assim que você puder, mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou Jesus num programa na internet e diga que o pastor aqui disse que ele lhe diria o que você deve fazer. Faça isso, não deixe de fazer. Jesus te ama. Muitos profetas sofreram muito por denunciar os pecados do povo. Eles foram perseguidos e até mortos. Não é brincadeira. Muita gente sofreu por falar a verdade. Ser atalaia de Deus tem esse lado. As pessoas querem fazer Eu não entendo, muitas vezes a gente pensa que fazer a obra de Deus vai ser uma coisa tranquila. Vamos ser sempre vão bater no nosso ombro, dar tapinha no nosso ombro, bater palma para... Não. Vai ter perseguição, oposição, rejeição, murmuração, desprezo. E nós não podemos parar. Deus nos chamou para anunciar a palavra dele. Estamos numa posição também de atalaias de Deus. Agora, é claro, nós não estamos assim querendo, quando nós levamos uma palavra dizendo que o Senhor, o fim vem, haverá o tempo de acerto de conta, nós não queremos que as pessoas passem por isso. A intenção do nosso coração deve ser que haja arrependimento naquele coração. Muitos profetas sofreram. Jeremias 22 diz assim, Jeremias 20, versículo 2 diz assim: e feriu Passur ao profeta Jeremias, e meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Então Jeremias foi preso por causa de ser boca de Deus na terra. Não se espante. Pessoas que foram chamadas para poder alertar o povo sobre a conduta não vão ser pessoas que vão ter grandes agendas, serem muito chamados, porque as pessoas estão procurando mais uma mensagem mais tranquila, que Deus vai dar, que Deus vai... Eu creio no Deus que dá, no Deus que faz, eu creio. Mas eu também creio no Deus que nos chama para uma posição, para um posicionamento. E tem muita gente desconsiderando isso. Ser atalaia de Deus é uma nobre missão que traz consigo a rejeição dos que não querem se arrepender dos seus pecados. Para Deus é algo maravilhoso aceitarmos, para nós é algo maravilhoso aceitarmos aquilo que Deus nos chamou, mas traz rejeição. Os profetas, no geral, traziam mensagem de destruição, mas esperavam que houvesse arrependimento do seu povo. E isso deve ser a mesma coisa, gente. Eu não posso ficar querendo, eu entreguei, que se não se arrepender, realmente Deus vai cobrar. Tomara que Deus cobre. Não, de forma nenhuma. Deus sempre traz uma mensagem para recuperar e nunca para destruir em primeiro plano, em primeiro lugar. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição. E lhes é dada a oportunidade de arrependimento. Deus quer que eles se arrependam.
é uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Eclesiastes 12, 13, 14, Gálatas 6, 17. Desculpe, Gálatas 6, 7. Eclesiastes 12, 13, 14 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão encerra a fala dele tratando disso. Porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eles acreditavam muito na lei da retribuição. E ela existe. Só que a lei da retribuição não está nas nossas mãos. Então não é porque uma pessoa está desempregada, está doente, está passando por alguma situação na família, que você vai pensar, está debaixo de juízo, pecou. Não, você não tem. Você não recebeu esse poder de avaliar isso. Quem avalia isso é Deus. Agora, e a retribuição vem, ela vem. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Carne aqui é desejo, é a natureza pecaminosa. Ou seja, aquele que vive para satisfazer a natureza pecaminosa. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Mas a prova da sua salvação e da minha salvação é viver uma vida não para satisfazer o desejo da carne, mas sim para poder satisfazer o desejo do Espírito. Viver uma vida alinhada à vontade de Deus. Sinopse do tópico 2. O capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Eu quero dizer a você, deixar essa palavra aí para você. Preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então você já sabe o que precisa fazer. Não deixe de divulgar, porque outras vidas precisam. Tópico 3, sobre o inimigo. Já floresceu a vara. Versículo 10. Eu volto a dizer, quer entender melhor? Assista o Expondo das Escrituras. No final aí você vai ter a tela para poder assistir se você não assistiu, tá? Ezequiel faz uma analogia botânica. Uma comparação, tá? Uma metáfora que se perdeu no tempo. Se perdeu porque passou tanto tempo, então às vezes a gente precisa recuperar o sentido. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7:10. O que essas palavras significam? Por isso que ele diz que se perdeu no tempo. Há dúvidas sobre o que significa. Há diversas interpretações que não cabem neste comentário aqui da lição. Mas dentre as três principais, a mais aceita é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Então a vara aí seria Nabucodonosor. Como também o rei do império assírio também foi considerado como uma vara, como uma correção para o reino do norte. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, tá? Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, quer dizer, o açoite, para chicotear Jerusalém em Judá. Tá? Jeremias 27:8, 51, 20 a 24. 2. Reverdeceu a soberba. Então ele está explicando. Primeiro, ele explicou, já floresceu a vara. Quem seria a vara? Acredita-se que é Nabucodonosor. Agora, reverdeceu a soberba. Que soberba? De quem é essa soberba? O rei Nabucodonosor extrapolou os limites.
foi cruel na aplicação dos castigos, segundo Reis 25:7, segundo Crônicas 36:17, Jeremias 52:10 e 11. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Jeremias 51:34, 55:56 na NVT diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos deixou sem forças. Ele nos engoliu como um monstro, encheu o estômago com nossas riquezas e nos vomitou da terra. Vomitar da terra é tirar da terra, levou para outra terra. Ouçam os gritos que vêm da Babilônia, o som de grande destruição daquela terra. Versículo 55. Pois o Senhor está destruindo a Babilônia, ele calará sua voz estrondosa. Ondas de inimigos a atingem com violência, pela cidade ressoam ruídos de batalha. Quando Deus falou para o profeta Abacuque, quando ele dizia que não aguentava mais ficar gritando violência e via tanta coisa errada, e Deus fala para ele, olha, eu vou trazer um povo de longe. E aí quando ele fica sabendo que esse povo de longe era a Babilônia, e que esse povo de longe tinha mais perversidade do que o próprio povo dele, de Abacuque, ele fica sem saber. Ele fala, mas peraí, Senhor, como é que tu vai trazer um povo mais pecador para poder nos corrigir? E aí Deus diz, eu vou usar eles, mas depois eu vou cobrar deles também. Então aqui nós temos que ter uma ideia muito clara. Preste atenção. Essa reação divina em relação a Nabucodonosor ter extrapolado é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. E o que isso aqui quer dizer? Eu e você temos que ter muito cuidado, inclusive na lição de jovens estamos tratando sobre liderança, e aí liderança não é só pastor, pastor presidente, pastor dirigente filial, também tem líder de departamentos, líderes de outras coisas. Nós temos que ter cuidado para nós não extrapolarmos dentro daquilo que foi nos colocado nas nossas mãos. Porque senão nós vamos também nos tornar alvo da sentença de Deus. Então, se você foi chamado para ocupar uma posição, mesmo que não esteja liderando um departamento propriamente dito, mas você não pode usar a sua posição e ir além daquilo que lhe foi permitido. Então, Nabucodonosor foi além. E aí Deus está pronto a cobrar. Às vezes isso respinga também no próprio povo. E eu tenho uma ideia, porque, por exemplo, às vezes o marido ele acaba extrapolando, fazendo coisas que não deveria, e a esposa acaba sofrendo, os filhos acabam sofrendo. Às vezes o próprio pastor, às vezes os membros, às vezes o próprio líder do departamento, às vezes os componentes do departamento. Então, agora, o castigo definitivo sempre vai ser individual e na eternidade, que é o que culmina. Então, ainda que pessoas acabam sofrendo por causa de erros de outras pessoas, que estão às vezes na frente, uma esposa pode sofrer muito por causa de decisões erradas de um marido que é o líder da casa, mas acaba tomando decisões erradas. Mas o que fica muito claro é o castigo definitivo, ele é individual. E ele também nos remete à eternidade. Porque além de passarmos consequências dos nossos atos aqui nessa terra, podemos também abrir mão da nossa fé ou nunca ter tido fé, porque nunca aceitou Jesus, e está passando uma eternidade sem Deus. 3. O rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádia, antiga língua da Mesopotâmia. Esse tópico aqui vai explicar mais ou menos quem é Nabucodonosor, tá? Ele não é um tópico assim que vai nos trazer grandes coisas a nível de edificar, mas nos traz uma compreensão, tá? Então, por isso tem nomes difíceis, fica tranquilo. Nabucodonosor, por exemplo, né? Que significa Nabu, protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original do hebraico é Nebuchadrezzar. Se você não conseguir pronunciar esses nomes, e eu não posso dizer para você que estão sendo pronunciados de forma correta, fique em paz, tá? E aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nebuchadnezzar, né? A Septuaginta e Joséfo empregaram a forma grega, Nabuchodonosor, né? Ou Nabucodonosor.
Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. No livro de apoio, esse livro aqui, existe um gráfico. Por isso que eu anunciei o livro no início, né? Existe um gráfico nesse livro aqui, tá? No qual vai falar quem foram os reis do Império Babilônico. 4. A Babilônia. O nome Babilônia, também de origem acádia, Babil, portão de Deus, só que não é o Deus criador do céu e da terra. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babylon, né? Babilônia, né? O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e Babilônia eram no princípio povos distintos, não eram o mesmo povo. A palavra Cashtu significa conquistadores, era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoaram o norte do Golfo Pérsico. Descendente de Sem, tá? No sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império nesse caso. Então, aqui você só tem uma ideia de o que é a Babilônia. No outro subtópico, quem foi Nabucodonosor. Mas são apenas para a gente ter uma ideia de quem estava sendo usado como vara de castigo para o povo de Deus, tá bom? É só por isso, nesse caso. Então você vê que eu não estou nem fazendo outras explicações, porque não tem necessidade de fazer isso aqui, tá? Sinopse do tópico 3, o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Ele vai trazer ele traria o castigo. Mais uma vez, se o conteúdo desse vídeo está edificando sua vida, divulgue o canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para pessoas da sua rede social. Tem gente falando, pastor, cheguei aqui no canal porque é minha irmã, porque é minha mãe, porque é meu irmão. Então, muito obrigado, tá bom? Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente de que lugar você está assistindo, o que você achou desta aula de hoje, o que você achou também do Expondo as Escrituras. Deixe seu like e compartilha. E também, quero saber se você está gostando, porque eu estou tentando diminuir um pouco o tempo das aulas. Quero saber se você está gostando, se você acha que isso é bom. Quero saber também, tá bom? Conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios e da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. Olha só o que está escrito aqui. Israel não podia alegar ignorância porque dispunha de Moisés. Moisés estava vivo naquele tempo? Não, mas os escritos existiam já. Do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas que vinham falar com eles e do conselho dos sacerdotes que estavam entre eles. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Nós podemos alegar ignorância? Não, tá aqui, ó, a Bíblia. Então eu não posso dizer, eu não sabia, Deus não falou comigo, ele não usou. Usou, tá aqui, ó, já usou. Já tá tudo bonitinho aqui. Basta você começar a estudar a palavra de Deus. Então não vai ter desculpa, nem eu, nem você. Estar consciente a respeito do juízo de Deus não significa viver com medo do juízo iminente. Você não tem que ter medo do juízo. A vida cristã não é só juízo, mas também misericórdia, alegria e paz. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entretanto, a doutrina do juízo divino também é uma doutrina bíblica que não pode ser ignorada pelos cristãos. Deus trará juízo. Inclusive, esse trimestre, ele é escatológico, ele fala de coisas que virão. E nós temos que nos preparar para tudo isso. É preciso observar todo o conselho de Deus, ou seja, não só a parte da alegria, das bênçãos, mas um Deus que também traz juízo. Vamos espiar o que vamos assistir no próximo programa? Lição de número 3, 16 de outubro de 2022, as abominações do templo. O povo no tempo de Ezequiel não era fácil, não. E não se esqueça, expondo as escrituras, tá bom? Vai ficar aí no final, eu vou colocar para você. Vem o fim, assista. Você vai ver que vai enriquecer mais seu conhecimento a nível desse texto. E a revista de jovens já tem a primeira lição e em breve a segunda lição. De repente, quando você assistir aqui, já tá a segunda lição pronta já.
tá? De repente até a terceira. Então, não deixe de assistir Liderança na Igreja de Cristo. E indique para outras pessoas também assistirem, mesmo que não seja jovem. Liderança não é só na igreja, ele está trazendo liderança de uma forma também geral e você vai entender que você pode aplicar isso dentro da sua casa, na empresa, em outra situação. Então, fique bem atento a isso. Vamos orar, eu quero agradecer você que ficou até o final. A aula hoje deu menos do que 1 hora. E eu tenho um propósito de diminuir o tempo das aulas. Eu estou fazendo aí um experimento, uma experiência. É claro que pode ser que tenha aulas que cheguem a 1h20, 1h15. É o máximo patamar que eu estou tentando. Mas essa aula aqui menos do que 1 hora. Então eu quero de você, se você acha que isso é benéfico, se é bom. É claro que a gente sempre acaba enxugando mais do conteúdo, mas é importante porque muita gente tem muitos afazeres e aí juntando essa aula com Expondo as Escrituras, eu acho que fica de bom tamanho e você e eu somos muito edificados. Eu quero orar, agradecer a você que ficou até o final. Diga que ficou até o final lá, diga o que você achou dessa aula de hoje. Espero que você tenha uma boa compreensão. Ore por mim, pela minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, e estamos aqui. Se vocês quiserem nos convidar, estamos aqui também, prontos a levar a palavra do Senhor, ensinar, levar o louvor que ela canta para a glória de Deus, ou pregar aonde o Senhor nos enviar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um programa da EBD Comentado Online, por cada pessoa que ficou até o final e por pessoas que não ficaram, mas glórias a Deus por isso. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fazendo esse canal crescer. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, todos os benefícios que o Senhor tem trazido para nós, que tenhamos o nosso coração em paz em Ti e que também tenhamos, Senhor querido, Senhor amado, o entendimento que o Senhor não é inocente culpado. Então, Senhor, se nós estamos andando em justiça, que venhamos perseverar até o fim, porque a nossa justiça não será levada em conta se nós abrirmos mão da nossa fé e passar a viver uma vida no pecado. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Tô deixando aqui, tá? Tanto Expondo as Escrituras, como mais uma recomendação de vídeo. E não deixe de assistir os vídeos também da revista de jovem, Liderança. Vai ser algo muito bom. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online com a revista, o comentário da revista de adultos. Deus abençoe.